E olha só, agora a gente muda um pouquinho de assunto, quarta da beleza, vamos falar de algo que com o passar do tempo, os homens começaram a cuidar mais da aparência, vocês não acham? E fazer as sobrancelhas começou a ser algo da rotina de muitos. Mas claro que o jeitinho e o desenho muda quando esse design é para eles. Então, quem está conosco hoje para explicar um pouco mais do assunto é a designer de sobrancelhas, a Sandra, e o modelo Augusto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Sandra, o que muda de uma sobrancelha masculina para uma feminina? Muda a questão do desenho um pouco, ser mais fino, mais grosso? Sim, muda. O corpo masculino ele tem uma estrutura óssea maior que o corpo feminino, então a gente consegue ver isso nas sobrancelhas também. Geralmente a sobrancelha masculina ela é mais grossa, né, em espessura, e também os fios, né, são mais espessos, mais grossos, mais longos, e aí a gente consegue perceber isso com facilidade no rosto dos homens. E a gente deixa ela desenhada também ou um pouco menos do que a nossa, das mulheres? Então, isso depende muito do gosto de cada cliente, né? Mas o que a gente consegue observar aqui no Augusto é que ele tem uma sobrancelha que é bem desenhada, né? Bem definida, a gente consegue ver bem certinho o molde da sobrancelha dele. Então, nesses casos, mesmo se ele queira algo mais natural, a gente vai conseguir ter uma sobrancelha ainda assim mais delineada em função da cor do pelo dele, que é mais escura, e até da própria fisiologia da sobrancelha, né? Tu percebe que eles estão começando a buscar um pouco mais esse cuidado e saindo um pouco aquele preconceito mesmo de fazer as sobrancelhas? Sim, sim. Os homens têm notado como faz diferença o ter um rosto limpo também, porque a gente percebe que a mulher cuida muito disso, né? Tanto com a maquiagem, com a vestimenta, e o homem tinha deixado isso de lado. Só que a nossa comunicação, ela também vem através do visual. Então a gente observa que tem diferença você conversar com alguém, né? Vamos dar um exemplo, um empresário que está com a sobrancelha alinhada, bem aparada, com a barba feitinha, e o que está com os pelos crescidos, né, todos desalinhados. Então a gente percebe que os homens têm buscado mais esse cuidado com quem entende, né, do assunto, para fazer algo mais limpo e que traga uma suavidade para o olhar. E para quem nunca fez ou tem medo de ir fazer, por onde a gente começa? Aqui no Augusto a gente tem uma sobrancelha que está feita já, o design pronto, e uma a fazer. O que faz primeiro? Isso. Então, essa sobrancelha a gente já fez, né? Eu gosto de sempre perguntar para o cliente o que ele gosta. O Augusto me disse que ele gostava de algo mais natural. Então, eu venho fazendo as marcações conforme o rosto dele, né? Eu consigo observar que essa sobrancelha, ela é um pouquinho mais longa, porque ele vem além do olhar. Então, isso acaba criando uma sobrancelha mais caída. E isso deixa um olhar mais triste, né? Mais pesado. Então, eu venho levando em consideração o início da sobrancelha dele e faço a marcação, para justamente não vir com a pinça e tirar além do que eu preciso. Então, essa marcação é para ter uma segurança, né, no meu trabalho, e também para mostrar para o cliente o que vai ficar, né, como vai ficar o design dele. A sobrancelha do Augusto, ela tem um pouco de angulação. A gente consegue ver que cria um triângulo. Eu gosto de suavizar um pouquinho, então eu não vou remover essa angulação, porque é uma característica da sobrancelha dele, mas eu vou criar uma suavidade. Então eu venho e tiro alguns pelinhos somente para trazer esse design mais leve. Muito importante também que a gente não tire as características da sobrancelha. Então, o que ele tem de característica grossa, angulosa, isso a gente precisa manter, mas levando em consideração só esses excessos que é necessário. Agora vai para a parte que dói um pouquinho. Agora é a parte que eles têm medo, né? Augusto, você costuma fazer a sobrancelha frequentemente? Quanto tempo mais ou menos tem esse hábito? Em torno de um ano eu comecei e é uma coisa que eu costumo fazer mensalmente, assim. Depois que tu acha um profissional que não deixa ela muito feminina, que eu acho que é o maior medo dos homens, né? Fica tranquilo, porque realmente deixa o olhar mais limpo, mais bonito, então... A gente vai entretendo o Augusto aqui conversando, porque enquanto dói um pouquinho, ele não chora ao vivo, porque, né, o homem tem que mostrar que não dói, senão quem nunca fez vai ficar com medo. E, Augusto, você teve dificuldade em achar uma profissional que acertasse a sobrancelha? Olha, no início, acho que era mais de mim mesmo, assim,
ter coragem de pedir pro barbeiro fazer a minha sobrancelha. Mas tu fala ali a forma como tu quer, se tu quer mais natural ou que afine mais, vai de gosto, como a Sandra falou. E o ideal é encontrar alguém que realmente seja especialista nisso para não machucar, né? Já teve alguma vez que você tentou fazer em casa e não deu certo? Tirar um pelinho. Mulher tem isso, né? Ai, vou só tirar um pelinho aqui no canto, só um pouquinho, excesso. E deu alguma coisa que você não queria, o resultado não foi bom? Uma vez eu fui tentar fazer com a Gillette e tirei metade da sobrancelha. Então, homens não façam assim. Não usem Gillette, por favor. Nem homens, nem mulheres. E você indica outros homens fazer, Augusto? Com certeza. Dá uma mudada no olhar ali, dá um charme. Deixar a barba alinhadinha, sobrancelha feita, cabelinho na régua, como os homens dizem. Isso. Já dá. A Sandra, ela é especialista, né, em design de sobrancelhas, mas também tem muitos barbeiros, né, que no pacote tu já faz barba, sobrancelha, cabelo. Então, para aqueles homens que nunca fizeram, que tem um medinho de ir numa design, um pouco de vergonha, já pode aproveitar ali, ver se o barbeiro faz, já garantir e começar aos poucos. Isso é bom, Sandra, começar aos poucos, tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até ficar desenhada. Isso, eu gosto muito de orientar que procure realmente um profissional que saiba. Nos barbeiros, eles têm, né, o pessoal que sabe, que entende, mas às vezes não muito. E aí acontece já peguei clientes que estavam com a sobrancelha mais fina do que gostariam, né? Então, quando você vai num profissional que já tem um entendimento, principalmente de visagismo, né? Que isso é importante a gente entender do rosto do cliente, da sobrancelha, o que vai ficar melhor no rosto dele, né? Porque as sobrancelhas, quando elas são muito retas, elas vão trazer uma sensação de força e às vezes não é isso que o cliente quer comunicar, né? Às vezes ele quer uma sobrancelha que traga algo mais animado, né? Então a gente precisa levar isso em consideração. E o Ver Mais de hoje fica por aqui, terminando as sobrancelhas do Augusto. Uma já está pronta, já está dando um novo tapa aí no visual. E você pode conferir mais dicas em ndplay.com.br. NDTV mais catarinense impossível. E amanhã a gente volta a partir da 1h20 com receitinha no quintal. Até amanhã!